O São Paulo, portanto, venceu o Juventude por 2-1 e Reinaldo se tornou o lateral esquerdo com mais gols na história do São Paulo, 32 gols na conta do Reinaldo, e também tem aquela especulação sobre o futuro dele. Vai permanecer no São Paulo? Vai sair do tricolor paulista? Depois de um ciclo aí de mais de 5 anos do Reinaldo com a camisa do São Paulo, é debate aqui no Canelada da Jovem Pan. Você vem com a gente pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o timaço da Jovem Pan, e eu vou conversar com ele, Bruno Prado. Alô, Bruno, muito boa tarde para você ainda, né? São 17 horas mais 57 minutos. A sua análise dessa vitória do São Paulo fora de casa, que coloca o tricolor no G8 do Campeonato Brasileiro. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. A vitória é importante pela tabela, pela classificação. O São Paulo agora tem esse objetivo no Campeonato Brasileiro de chegar na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. E é um objetivo possível, né? O São Paulo está ali num bolo com outros times. Daqui a pouco tem Fortaleza e Atlético Mineiro, que é um confronto direto por essa vaga. Aliás, se Fortaleza ganhar, o Fortaleza vai para 7º. Ele passa o próprio Atlético Mineiro. E tá, o América, que vem num momento ruim. O América começou a rodar em 8º. O Santos está nesse bolo. O próprio Botafogo, que estava jogando com o Fluminense, acho que acabou 2-2 mesmo, né? Tava 2-0 o Botafogo, o Fluminense empatou. Então o São Paulo está aí nesse bolo. E pegou um momento com uma tabela favorável. Pegou o Coritiba, venceu em casa, tinha que fazer isso, venceu. Pegou o Lanterna, já rebaixado, Juventude, venceu, tinha que vencer. E agora tem o Atlético Goianiense quinta-feira no Morumbi, que é um jogo que tem que vencer também. Aí depois tem um confronto direto com o Atlético Mineiro, né? Aliás, ninguém esperava que o Atlético Mineiro estivesse nesse bolo aí da pré-Libertadores, mas a realidade é essa, e o Hulk sofreu uma lesão na panturrilha, não joga mais na temporada. Então o São Paulo está vivo nessa disputa, acho que é possível sim, é uma disputa que o São Paulo está dentro. O São Paulo não é daqueles times que fazem partidas brilhantes. São Paulo tem altos e baixos, oscila bastante, mas hoje valeu pelo resultado, tinha que fazer o resultado e conseguiu. Eu acho que o Galo, neste Campeonato Brasileiro, é o time mais decepcionante até aqui, pelo que mostrou em 2021, com os títulos do próprio Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil. Esse ano não conseguiu repetir o bom futebol apresentado na última temporada. Saiu precocemente das Copas, existia uma expectativa grande em cima do Galo para pelo menos confirmar a vaga na Copa Libertadores de maneira tranquila, sossegada. E, por enquanto, não é o que está acontecendo. O Atlético Mineiro com algumas dificuldades. Mas eu vou conversar daqui a pouquinho com o Nilson César, que narrou esse jogo, transmitiu essa vitória do São Paulo aqui na Jovem Pan. Pode ser agora. Vamos lá, Nilson César. Oi, não, senhor. Você que transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan. E aí, Nilson, vitória importante do São Paulo, coloca o tricolor ali no G8. Hoje é G7, né, no quesito de vagas para a Copa Libertadores, mas a gente sabe que sábado vai abrir mais uma vaga e aí nós teremos um G8, né, 8 equipes ali que terão uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores. Nilson César, boa noite. Pedro, um abraço para você, boa noite para você, amigos da Jovem Pan. É verdade, o São Paulo tá aí, ó. E se ganhar do Atlético Goianiense, tem 3 jogos, faz 9 pontos. Começa a dar uma arrancada bastante importante para brigar aí por uma vaga, por uma pré-Libertadores. Eu acho que Libertadores direto, o Bruno tá fazendo as contas, é mais difícil, né? É difícil. Não é impossível, porque o Atlético Paranaense, que hoje pegaria a última vaga, ele tá mal. Então, o São Paulo agora está 4 pontos do 6º, que é o Atlético Paranaense. Então, não é impossível. Não é impossível. Então, o São Paulo tem que continuar lutando, brigando. Esse jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo importantíssimo, não pode deixar de fazer os 3 pontos do Morumbi. Talvez seja o mais difícil entre Curitiba, Juventude e o Atlético. O Atlético e Goianiense talvez seja o jogo mais difícil que o São Paulo tenha, mas eu acredito que o São Paulo possa vencer, inclusive, na próxima quinta-feira, o Atlético Goianiense do Morumbi. Isso é bom, porque chegou a final do Campeonato Paulista, né? Chegou a final da Sul-Americana e pode até brigar por uma vaga direto para a Libertadores da América, né? Aí é só arrumar um parceiro para fazer uma SAF, arrumar dinheiro como tem o Palmeiras com um parceiro financeiro e tornar-se um clube vencedor de novo. É isso que o torcedor do São Paulo espera, né? Porque com dívidas, com problemas financeiros, não tendo condição de competir com as outras equipes para aquisição de grandes jogadores, aí fica difícil, né? O jogador vai querer jogar no Flamengo, vai querer jogar no Palmeiras, não vai querer jogar no São Paulo. E não dá nem financeiramente para competir contra essas equipes. Mas, de toda forma, hoje, uma vitória justa, importante, e tem que somar os 3 pontos na quinta-feira. É verdade. Tem o Atlético Goianiense, vocês citaram
a situação vivida pelo Atlético Paranaense no campeonato. Alguns pontos separam as duas equipes e o Furacão vai ter o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, na terça. Palmeiras embalado para confirmar o título da competição e o Atlético já de olho na decisão da Copa Libertadores. Então, ao que tudo indica, um Atlético Paranaense com a força B e o Palmeiras com a força máxima, e o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato até aqui. Então, essa diferença que hoje é de 4 pontos, isso, né, Bruno? Hoje é de 4 pontos, na próxima rodada pode cair para 1 ponto, é claro, se o São Paulo fizer a sua parte e o Palmeiras derrotar o Atlético Paranaense, que eu acho que é a tendência, né, Bruno? Aí a questão, claro que ainda pode chegar nesse 6º lugar por essa diferença, você analisou bem, tem uma boa chance, acho que o normal até que a diferença do São Paulo para o Atlético Paranaense diminua nesse meio de semana, pelo time reserva do Atlético, por ser o Palmeiras o adversário, pelo São Paulo tem um jogo teoricamente para vencer, mas tem outros times no bolo, né? Isso deu uma encurtada, né? As vagas na Libertadores pareciam restritas a poucas equipes, só que outros times entraram. O Fortaleza entrou muito nessa briga, o próprio Botafogo, o Santos, o América, que estava em 8º, ficou um tempão em 8º, teve uma queda, perdeu ontem para o time reserva do Flamengo. Então tem mais gente nessa briga. E até se você olhar o melhor momento é do Fortaleza. Acho que desses times que estão nesse bolo, o que está jogando mais bola nesse momento é o time do Fortaleza. Agora eu vou conversar com ele, velho Vampeta. Boa noite para você. São Paulo garantindo um resultado importante lá no Alfredo Jaconi. Vamp. Boa noite, Pedro. Boa noite, Passa. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. É importante essa reta final de competição. Dificilmente algumas equipes vão ganhar 3 jogos seguidos. São Paulo pode fazer isso. Ganhou do Curitiba, ganhou hoje do Juventude. Vai pegar uma equipe também que está na zona de rebaixamento com o Atlético Goianiense no meio de semana. Já que não conquistou uma vaga direta, poderia ser das primeiras equipes, das 20 equipes do Campeonato Brasileiro, a primeira a atingir a vaga na competições aí de Libertadores. Poderia ter São Paulo pela Sul-Americana, né? Não ganhou, agora tem que ir por outros meios, né? Pelo Campeonato Nacional. Quando começa a competição, eu apontei até que o São Paulo era plantel para ficar entre os 6 primeiros, né? Mas durante a competição, algumas decepções. O próprio Atlético Mineiro, né? Que era para disputar título ali, foi eliminado rápido de tudo. O ano para o Atlético Mineiro terminou mais cedo. Então, para o São Paulo aí do Rogério Ceni, para ele ter mais um pouco de tranquilidade, eu sempre me pego assim, o Rogério fica para a próxima temporada. Eu acho que cada vez que o São Paulo vai ter um resultado positivo, ele vai acalmando. Se o São Paulo, quando perde, na coletiva, o discurso é de que não está nada bom, tudo. E aí tem a oportunidade no meio de semana de somar mais 3 pontos. Chega ali. O Bruno falou, está a 4 pontos. O Atlético Paranaense tem aí na próxima semana uma final de Libertadores. A gente não sabe o que pode acontecer. Se de repente perde a final para o Flamengo, vai querer brigar também por uma vaga na Libertadores, né? E aí tem Botafogo, que está ali brigando. Tem o próprio Atlético Mineiro, o América Mineiro. Né, algumas equipes ali que estão sonhando com essa 7ª, 6ª vaga, 8ª vaga. Vai ser um final de campeonato muito interessante para essas colocações de campeonato de vagas para a Copa Libertadores. O campeonato cada vez mais vai funilando, o Palmeiras com a mão na taça, né? Duvido que o Palmeiras nem vai perder esse título, mas as brigas pelas vagas em torneio aí na Sul-Americana é importante para que o clube já possa se programar para renda, né, dinheiro, né, a parte financeira. E um resultado que foi importante para o São Paulo na rodada foi um empate entre Fluminense e Botafogo. O Botafogo abriu 2-0 e o Fluminense foi buscar no segundo tempo com gols de Paulo Henrique Ganso de pênalti e Matheus Martins. Então foi um resultado importante. Agora o São Paulo é o 8º colocado com 47 pontos, empatado com o Atlético Mineiro, que é o 7º. O Atlético Paranaense, que a gente mencionou aqui, tem 51 pontos, foi derrotado nas últimas horas em Bragança Paulista pelo Bragantino por 4-2, com uma base mais próxima da titular da força máxima, né? O Felipão fazendo o último experimento antes da decisão da Copa Libertadores neste próximo sábado. Então, resultados importantes para o São Paulo permanecer. O São Paulo ganhar essa vaga da 8ª colocação. Favorecendo o São Paulo, a rodada, né? Até então. Até hoje, ontem o Red Bull Bragantino ganhou ganhou de 4-2. O Atlético Paranaense. Que tá ali. Santos perde pro Corinthians. América Mineiro perde pro Flamengo. São Paulo faz o seu dever de casa,
que foi fora de casa diante do Juventude. Ainda tem uma rodada para se completar hoje e amanhã ainda. Então o São Paulo tá ali esperto, tá brigando mesmo pelas vagas. E o Reinaldo hoje marcou 2 gols, chegou à marca de 8 gols e 8 assistências em 51 jogos na temporada, mas fica aquele mistério nos bastidores. Será que o São Paulo deve renovar? Será que o São Paulo não deve renovar com o Reinaldo? Qual que é a sua visão, Nilson César? Eu acho que o Reinaldo vai embora. Não é o deve ou não deve, né? O Wellington teria uma proposta do futebol da Europa, né? Mas essa proposta não foi concretizada, né? Mas o Reinaldo, eu acho que acabou um ciclo. Eu não sei como é que o Vampeta vê isso, mas eu sinto que o Reinaldo acabou um ciclo dele no São Paulo. Sabe? Já tá na hora dele começar a buscar umas alcatas, viu, Vamp? Em outros lugares, né? Vamos buscar umas alcatas em outros lugares. E ele é um cara útil ainda. Tão útil que ele meteu 2 gols hoje, né? Então, mas eu sinto que acabou o ciclo do Reinaldo lá dentro do São Paulo. E o Fluminense, né? O Diniz, parece ter interesse nele. Seria legal uma mudança pro Reinaldo, até para outros ares, né? Outros ares, respirar outros ares, conviver lá no Rio de Janeiro. Eu acho que seria legal uma mudança pro Reinaldo nesse momento que não é fim de carreira, mas ele está caminhando já para uma parte final da carreira dele. Tem essa questão que envolve o Wellington, um jogador promissor e que vem mostrando aí muito potencial para assumir essa vaga como titular do São Paulo. Por muitas vezes é um pedido do torcedor do São Paulo, Wellington na lateral esquerda. Mas já olhando para 2023, a gente sabe, existe uma escassez de laterais aqui no futebol brasileiro. O São Paulo também não tem o mesmo cofre de um Flamengo, de um Palmeiras. Como é que você vê, Bruno Prado, essa questão do Reinaldo, a permanência ou não do Reinaldo para o ano que vem? É um jogador que vai ficar sem contrato, né? Por isso que tem essa dúvida. E, assim, eu acho que o São Paulo não vai fazer um grande esforço para mantê-lo. Acho que provavelmente vai oferecer mais ou menos as mesmas condições que ele tem hoje. Aí tem questão de tempo de contrato também, né? Um jogador que já está na faixa ali dos 30 anos. Claro que um atleta prefere ter um contrato mais longo para ficar sossegado, o clube deve oferecer menos. Então eu não acho que o São Paulo fará um grande esforço, não. Acho que ele vai fazer uma proposta dentro mais ou menos do que o Reinaldo já tem hoje no clube. E aí depende dele. Não acho que o Reinaldo seja um jogador ruim, acho que se ele permanecer, ele ainda pode ajudar o São Paulo. O São Paulo tem 2 bons laterais esquerdos, o Wellington e Reinaldo. Se ele sair, o São Paulo vai ter que buscar uma outra alternativa. Na base tem o Patrick, mas o Patrick até agora só fez um jogo no profissional e acabou não indo bem. Ele sentiu um pouquinho ali contra o Fluminense, teve que sair ainda no primeiro tempo. O Patrick é um jogador de seleção sub-17, seleção sub-20, né? Talvez seja ele a opção. Mas essa proposta do Fluminense é interessante também, né? O Fluminense vai disputar a Libertadores do ano que vem. O Reinaldo trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo. E então pode ser que aconteça. O Reinaldo, ele está no clube há muito tempo e como o São Paulo não tem conseguido muitos títulos, quem está mais tempo acaba ficando desgastado, né? Acaba a torcida pegando um pouco mais no pé, porque ele esteve presente em vários momentos e nos últimos momentos o São Paulo mais perde do que ganha em relação a conquistas, acaba desgastando. Ele chegou no clube em 2013, ele chegou a sair emprestado e voltou. Mas está desde 2013, já está perto de completar 10 anos no São Paulo. Teve um ano na Ponte Preta, um ano na Chapecoense e retornou. Mas é um bom jogador, mas também, se eu fosse dar um palpite, eu acho que não vai ficar, não. E para você, Vampeta, você acha que o São Paulo tem que renovar com o Reinaldo? Você acha que já é fim de ciclo? Como é que você vê a situação do lateral esquerdo com mais gols na história do São Paulo? 32, contando com os de hoje, Vamp. Um jogador importante, né? Mas eu concordo com o Nilson aí. Outros áreas, vai ver o Cristo Redentor, vai trabalhar de novo, Pão de Açúcar, o Bondinho. Vai lá, de repente, cruzar com o Rodrigo Viga, com o Pilhado. Uma que gosta de ficar ali no Maracanã, Fla-Flu, né? É um Fluminense vai estar na Libertadores, ele já conhece o Fernando Diniz, né? Veio do Wellington. O São Paulo acho que tem que renovar o plantel. Não é que a passagem do Reinaldo foi decepcionante para o São Paulo, não. Acho que os números aí falam. Jogou bem, foi campeão paulista no ano passado, né? Mas de vez em quando é bom trocar as peças, porque o torcedor possa ver também alguma coisa diferente. Você começa a temporada com os mesmos jogadores, de novo esse time, esses mesmos caras, né? Uma renovação é legal. O Wellington tá ali, eu estava acompanhando o Nilson
né, na brilhante narração, que a gente sempre passa aqui voz. Obrigado, meu Pedro. Estava encapetado. Comentários do Bruno Prado, Nilson falando que o Wellington, né, tinha proposta de time de fora, mas não chegou. E fato é, dá uma sequência pro Wellington e não sei se tem uma reserva à altura na base, ou contrata alguém e deixa o Reinaldo seguir a caminhada dele. E detalhe importante, nenhum lateral dos clubes da Série A participou mais em gols do que o Reinaldo em 2022. Ele ostenta esse posto de lateral mais participativo no campo de ataque desde 2020. Só nessa temporada, 8 gols, 8 assistências, 16 participações totais para gol. A verdade é essa, o Reinaldo, acho que ele teve sim uma boa passagem pelo São Paulo, é verdade. Um jogador que na hora do pênalti não vacila, né? É muito confiável. Será que ele perdeu algum pênalti já com o São Paulo? Agora não. Que eu me lembro, eu acho que o Reinaldo nunca perdeu, que eu me lembre. Tô tentando lembrar. Também não lembro. Eu me lembro, eu acho que o Reinaldo... Quando se perdeu já faz tempo já. Se perdeu já faz um bom tempo. Mas o Vampeta ressaltou algo importante. A passagem dele, às vezes, não é valorizada como deveria, né, Bruno? Talvez pela falta de títulos, né? E é prata da casa. Isso aí que o Vampeta falou é verdade, assim. Um time que... Isso acontece muito em time que não tá ganhando, de gerar, assim, um desgaste, das pessoas começam a enjoar do cara que tá lá e começa a pegar no pé. Esse cara tá aí de novo, esse cara nunca ganha nada. E não é ele, é o clube. Faz parte de uma geração perdedora. Sim, é o clube. Isso aconteceu com o Igor Gomes também. O Igor Gomes tá desde 2019 no time principal. E aconteceu com outros. Aconteceu antes com o Rodrigo Caio, aconteceu... quem não ganha? O time, e o São Paulo há muito tempo tá nessa. Então quem fica mais tempo no clube, e o Rodrigo Caio ficou muitos anos. O Rodrigo Caio ficou no profissional de 2011 a 2018. O Reinaldo tá desde 2013 com uma saída aí. Bruno, mas o São Paulo, viu, Pedro, desculpa aí, o São Paulo não é assim só com o Reinaldo. Não. Só com quem não tem ganha. Bom, Pedro, você acredita? Outro dia eu fiz um podcast lá com o Luiz Fabiano e muita gente entrando e falava assim, não, mas o Luiz Fabiano não foi vencedor no São Paulo. Olha o nível, porque ele ganhou poucos títulos. Sim, no São Paulo ele ganhou pouco. Então, veja o nível de exigência do torcedor. O cara foi um jogador extraordinário, né? Um baita de um jogador, um baita centroavante. Sabe? Acho que ele é top 10 dos artilheiros históricos de São Paulo, acho que tá entre os 10. Mas pro torcedor, ele ganhou poucos títulos. Não é um jogador que ganhou títulos no São Paulo. Sai pra lá, meu. Sai pra lá. A torcida do São Paulo é uma torcida chata. Eles pegam no pé demais. Entendeu? Quer dizer, tem razão, às vezes, só que eu acho que a cobrança, ela deveria ser mais voltada para a diretoria do São Paulo. A direção tem que ser cobrada para ver se arruma um parceiro, se faz uma SAF, porque essa gestão antiga vai ficar sem título. E o nosso Kaique Lima aqui na produção acabou de me passar que o Reinaldo só errou um pênalti contra o Goiás, derrota pelo Campeonato Brasileiro de 2019, e ele tem mais de 95% de aproveitamento nas cobranças. Isso sobre ser amado, criticado pela torcida, perseguido, enfim. Só para completar a informação, o Luiz Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. E criticado. Terceiro. Aí você vê, por exemplo, a relação da torcida do São Paulo com o Calleri. O Calleri, em tese, não conquistou também. O Calleri então, mas tem piada carinho, perto desses tem um caras carinho aí. Assim muito... Sim, mas é piada. Perto do Luiz Fabiano, seria o quarto reserva do Luiz Fabiano. Pera com isso. Dá pra comparar um Calleri com o Luiz Fabiano? Como é que diria o Bruno Henrique lá? É outro patamar. Tem torcedor que coloca o nome do filho de Calleri, enfim, é uma decisão de cada um, mas eu tô falando, tem um carinho muito grande com o Calleri, e ele também não conquistou títulos. Não, e o Calleri, ele vem num momento de carência, assim, da torcida, e na primeira passagem dele, ele ficou pouco tempo. Acho que isso ajudou na idolatria até que ele tem, e assim, ele fez muitos gols, ele é um artilheiro, ele é um cara importante pro São Paulo. Na primeira passagem ele ficou 6 meses só. E ele foi artilheiro da Libertadores daquele ano, que o São Paulo foi até a semifinal. Aí ele saiu. Aí ficou aquela coisa, nossa, se ele ficasse, como é que seria? Ficou aquela expectativa. Então, desde que ele saiu, ficou aquela coisa de Calleri tem que voltar, porque ele ficou pouco tempo e fez muitos gols e gerou aquele. E se ele ficasse, ele faria muito mais. Só que... E ele continuou fazendo gols. Só que daqui a pouco também vai acabar sobrando pra ele, porque ele tá aí agora em definitivo, ele vai ficar alguns anos no clube, e se o clube não ganhar, ele também acaba sendo vítima dessa cobrança. Vai ser aquele cara, o Calleri tá aí, não resolve nada. Começa a mudar, né?Esse foi o primeiro ano inteiro desde que ele voltou, já que ele chegou no meio do ano passado. E aqui, dados importantes sobre o Luiz Fabiano, ele é o maior artilheiro do São Paulo no século XXI
tem 100 gols a mais do que o segundo colocado, que é o Rogério Ceni. Rogério Ceni com 212 gols. Então, assim, Luiz é um Fabiano ídolo. com 212. É o Luiz Fabiano com 212? Sim. Então, enfim, a gente trocou aqui. O mas... Rogério com 100 e poucos gols. O Luiz Fabiano tem 212. Rogério Ceni com 112, estão falando aqui. É isso aí. E Luiz Fabiano com 212. Então, feita aqui a E o correção. maior artilheiro da história é o Serginho Chulapa com 242. Ou seja, o Luiz Fabiano fez só 30 gols a menos que o Serginho. maior artilheiro da história do clube.